Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar Ezequiel capítulo 34. No vídeo anterior, nós estudamos Ezequiel 33. Se você não assistiu, você pode terminar esse vídeo aqui e depois você assiste o vídeo anterior, não tem problema. Pode ser o primeiro o Ezequiel 33, depois Ezequiel 34. Hoje nós vamos estudar o capítulo 34 e alguns textos que eu separei aqui, tá bom? De maneira bem rápida. Então, vamos direto para a leitura. A profecia aqui dentro de Ezequiel 34 vai ser contra os falsos pastores. E aí eu tenho mostrado no vídeo anterior que Ezequiel tem uma linha do tempo. Essa linha do tempo começa bem antes do capítulo 30. No capítulo 33 vai ter o ministério das trombetas, falando muito mais a respeito do nosso tempo do que do tempo do próprio profeta Ezequiel. No capítulo 34 a profecia vai ser contra os falsos pastores e várias profecias que se cumprem no Senhor Jesus e que ainda está em cumprimento. No capítulo 35 vai ter profecias contra vários reinos, contra Edom. No capítulo 36 em diante vai ter a profecia da restauração das duas casas e vai estar tudo conectado. Deus acrescenta coisas um capítulo sobre o outro. Está dividido em capítulos, sim, mas Deus vai acrescentando cada vez mais coisas quando a profecia vai avançando. 36, várias profecias que são relacionadas com o início do livro e fala da restauração das duas casas de Israel. No 37, Deus vai acrescentar detalhes e no 38 e 39, guerra de Gog e Magog e do 40 a 48, o estabelecimento do reino. Então vamos para o capítulo 34. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Verso 3: Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Verso 5. Assim se espalham por não haver pastor, e se tornam um pasto para todas as feras do campo. Espalhadas por toda a terra, verso 6, né? Essa parte de preto pula. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou as busque. Está vendo os termos que Deus usa aqui? Não há quem as busque, não há quem as procure. Verso 7, aqui. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pastos para todas as feras do campo. Aqui, feras do campo são reinos. Por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirva de pasto. Ao ler essa profecia aqui, e a buscar a conexão com as palavras do Senhor Jesus do Novo Testamento, ele vai revelar quem são as ovelhas perdidas, vai conectar isso com os gentios, vai ficar encoberto lá no Novo Testamento, as pessoas não vão entender. Aliás, muitos nem vão sequer se lembrar das palavras do profeta Ezequiel, quando o Senhor Jesus vem para dar cumprimento nessas profecias. E aí, ao estudar isso daqui, parece que a profecia é só para esse tempo, que Deus está repreendendo os reis de Israel, repreendendo ele desde os tempos dos profetas mais antigos. E aí ninguém busca as ovelhas, então o Senhor Jesus vem buscar as ovelhas, e assim a profecia seria só contra os pastores passados. Negativo. Essa profecia se cumpre sim, se encaixa muito bem nos reis de Israel do passado, mas ele usa as palavras pastores, ovelhas, que cabe muito bem no nosso ministério, no nosso tempo hoje. Assim como vocês podem ver claramente que muitos pastores apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Convertem o dízimo em dinheiro, convertem gafanhotos em demônios, convertem o santuário de Deus, nós, em templos de pedra,
e assim apacentam a si mesmo e não cuida do rebanho. E aí o Senhor Jesus fala que vai vir e buscar as suas ovelhas. Só que quando ele veio em carne, ele sim, deu cumprimento a essas profecias, mas ele já mostrou que estava profetizando para o futuro. Ele já mostrou que ele iria buscar as ovelhas dele no futuro, através do ministério da igreja. É ele que está buscando as ovelhas através do ministério das igrejas. Hoje. Então ele vai desfazer esses pastores infiéis de Israel, esses pastores que apacentam a si mesmos, que estão preocupados com venda de livro, com doutrina teológica, e contradizem a verdade da palavra de Deus, e vai ele mesmo buscar as suas ovelhas e reunir as duas casas de Israel. E ele vai fazer isso, ele mesmo, mas através de pessoas que ouvem a voz da trombeta e praticam. Se nós fôssemos ler Ezequiel 33, vocês iriam ver que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, o povo se assenta diante de você, eles ouvem a sua palavra, e como se fosse a voz suave de quem canta bem, de quem toca bem, falam com muito amor, mas não colocam por prática as minhas palavras. Ezequiel 33, um capítulo anterior. E antes disso, no mesmo capítulo, Ezequiel 33, Deus fala que Ezequiel seria a atalaia, a trombeta que Deus estaria dando para ele seria a voz dele, as palavras do Senhor, e aqueles que ouvissem a voz da trombeta e se convertessem, esses seriam salvos. Os que não ouvissem não seriam salvos. E Deus fala em Ezequiel 33, quem que iria herdar a terra e quem que não iria herdar a terra, por causa das suas impiedades. Tudo isso se encaixa nos nossos dias de hoje. Por isso que o vídeo passado é muito bom você ler, você assistir o vídeo, né? Aí nós paramos no verso 10. Olha o verso 11. Vamos ler do 11 e buscar um texto no Novo Testamento. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Olha só, vamos em Mateus, capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como ovelhas que não têm pastor. Lá em Ezequiel, diz que pelos pastores, por causa dos pastores que se apacentam a si mesmo e não buscam as ovelhas, elas ficam dispersas, sem pastor. Viu aqui? Agora, Mateus 10, verso 5, olha só, contexto imediato. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha a palavra aqui, gentios e samaritanos. Alguém que conhece as duas casas poderia ficar perdido. A casa de Israel não são os gentios, justamente os samaritanos? Como o Senhor Jesus está falando aqui para os 12 irem buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel? Será que o Senhor Jesus não conhece as duas casas? Porque os 12 foram pregar para os judeus, e os judeus são ovelhas perdidas da casa de Judá. Será que o Senhor não conhece as duas casas? Claro que ele conhece, mas ele conhece a restauração das duas casas. Quando as duas casas se unem, elas formam a casa de Israel. Jacó, que é Israel, e ele foi associado com gentios, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus disse que gentios iriam proceder deles, que reis iriam proceder deles, e aí está a restauração do reino. O Senhor Jesus conhecia isso, os apóstolos não. Eu já expliquei isso em vários vídeos, tá? Só para dissipar essa confusão. Mateus 15, verso 24. Presta atenção. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus
disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Essa mulher era grega, gentia. No entanto, quando o Senhor Jesus curou ela, ele mostrou que essa mulher, por causa da fé, fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqui nesse contexto, ele estava buscando primeiro os judeus. Os judeus fazem parte da casa de Israel também. Embora eles foram chamados de casa de Judá, eles fazem parte da casa de Israel. As duas casas de Israel. Não é as duas casas de Judá. Tanto Judá como a casa de Israel, os filhos de Israel, pertencem à casa de Israel, que devem ser restauradas. Agora vamos voltar em Ezequiel 34. Eu só estou mostrando o cumprimento das profecias. Verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Vamos ler do 12 ao 17. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, aqui, dispersão, no dia de nuvem e escuridão. Tirá-la-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Restauração do reino, tá vendo? Em Ezequiel 34 já fala bem claro da restauração do reino de Israel. E aqui está falando que as ovelhas perdidas estão dispersas por todos os países, todas as nações. Entendeu? Olha como isso aqui vai ficar mais claro ainda. Agora vamos pular no 30. Você leu o contexto todo em casa. Está profetizado, né? O próprio Senhor vai buscar todas as ovelhas. Vai tirar elas de todos os países. E vai levar para a terra de Israel. Aí está os gentios. E está sendo profetizado para a casa de Israel. Não é? Mateus 25, verso 31. Olha aí o cumprimento da profecia. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações, presta atenção aqui, ó, aqui são as ovelhas da casa de Israel. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Aqui, cabritos é bode. Bode. Das ovelhas. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vamos pular no verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui está fazendo uma ligação com Daniel, capítulo 12, verso 2. Pode ler lá isso depois. Essas palavras aqui, castigo eterno e vida eterna, está falando da ressurreição, né? Se vocês forem buscar isso, lá em Daniel 12, vai estar falando que o povo de Deus seria livrado, o povo de Israel. Haveria grande tribulação e muitos deles seriam livrados. E os que estiverem feito bem, ressuscitariam para a vida eterna. E os que estiverem feito mal, para a perdição eterna. Jesus pegou aqui Mateus. Jesus em Mateus 25 aqui ele pegou Ezequiel, pegou Daniel, pegou um monte de outras coisas aqui, porque eu estou lendo só esses versos, e formou a parábola. Entendeu, irmãos? Tudo, a mente do Senhor, como homem, toda iluminada pelos profetas, que foram profecias que ele mesmo, antes de se fazer carne, enviando o seu Espírito aos profetas, profetizaram. Ele profetizou, fez cair sobre ele, se fez homem, reiniciou, sabe? Deu um restart em todo o seu conhecimento, como o homem teve que aprender tudo de novo, e ele era o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí ele foi formando os profetas, foi estudando os profetas para fazer todas as profecias cair sobre ele. Que tremendo, né? Então, nós lemos Mateus 25, do 31 ao 34, verso 46, com referência para Daniel 12, verso 1. Eu li Ezequiel 34, irmãos, no verso 13, vamos pegar aqui o contexto de novo.
tirá-las-ei dentre os povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. E fui direto para Mateus 25. Só faltava ler esses textos aqui, que eu vou ler. Só faltava ler do verso 15 ao 17. Na verdade, eu marquei aqui para ler do 12 ao 17, mas eu parei no 14 aqui, sabe? Mas tinha que ler o 15 para Mateus 25 ter o melhor entendimento. Vamos ler aqui. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Viu? Ele está falando tudo que vai fazer com as ovelhas, o que ele denunciou no início, falando que os pastores, as desgarradas eles não tornam a trazer, as quebradas eles não ligam, as enfermas eles não fortalecem. Pelo contrário, eles comem a carne das gordas. E o Senhor está falando aqui que vai fazer. Tudo que os pastores não fizeram, ele vai fazer. Só que ele vai usar pastores que apacentam as suas ovelhas com inteligência. Ele vai usar homens. Aí no verso 17 diz: Quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui o julgamento de ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Porque no contexto maior aqui, que eu não li, ele vai julgar entre ovelhas magras e ovelhas gordas. Ovelhas que foram salvas, mas tem as magras e tem as gordas. Tem as que fizeram mais e as que fizeram menos. Ele vai julgar entre as que foram salvas, mas também vai julgar as que não foram salvas. As que, ao invés de serem ovelhas, se tornaram bodes. E aí ele vai julgar entre carneiros e bodes. E os bodes ele vai separar. O Senhor Jesus pegou essas palavras aqui, que estão sendo aplicadas à casa de Israel, e trouxe para o julgamento das nações. Será que o Senhor Jesus errou nas profecias? Ou ele conhecia que a casa de Israel eram os gentios? Ele não errou nas profecias. Ele acertou. Entendeu? Agora, com esse texto aqui, fica melhor para entender Mateus 25. Certo? Agora, o próximo texto que nós vamos ler se encontra em Ezequiel 34, a partir do verso 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele apacentará, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Verso 24. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas a aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Aqui, a aliança de paz. As bestas feras da terra são as nações ímpias do tempo do fim. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Verso 25. Agora vamos para o verso 30 até o 31. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Entendeu a profecia? Viu o que ele vai fazer aqui? No verso 23 em diante? Olha aqui. Suscitarei para elas um só pastor. Um só pastor. E ele as apacentará. Se a gente fosse pular no capítulo 37, você vai ver que esse um só pastor tem 2 rebanhos. E lá em Ezequiel 37 está unindo os rebanhos em um único reino, um único rebanho. Entendeu, irmãos? Isso é um mistério. E o Senhor Jesus interpretou todas essas palavras aqui. Vamos em João 10. Olha só, o mestre das profecias interpretando Ezequiel. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas
não deste aprisco. Deixa eu perguntar para vocês. A pessoa que não conhece as duas casas de Israel, quando ela lê aqui outras ovelhas, não desse aprisco, isso daqui é logo falado para os gentios, logo, porque as ovelhas que ele estava ali eram as ovelhas da casa de Judá, que pertence à casa de Israel. No plano da restauração, Judá pertence a Israel, porque Judá é filho de Israel. Judá e Benjamim são filhos de Israel. Embora Judá e Benjamim se uniram formando um reino e a casa de Israel foi rejeitada, é assim. A casa de Judá pertence à casa de Israel, mas não estão unidas. E Deus prometeu uni-las. E aqui diz, tenho outras ovelhas, não desse aprisco.